Este é um trabalho realizado por alunos do mestrado em Ciências da Computação da Universidade Estadual de Maringá, cursandos da disciplina Teoria da Computação, em que iremos abordar os principais conceitos da forma normal de Greiba, orientados pela professora Lenier Beatriz Ruiz, e os alunos representantes deste trabalho são Tiago, Diego e Mamoro. Antes de falarmos especificamente sobre a forma normal de Greiba, iremos apresentar alguns conceitos da hierarquia de Chomsky. Essa classificação de gramática ela foi descrita em 1959 pelo linguista Noam Chomsky, em que começa com o tipo 0, tendo o tipo 1, 2, parando no tipo 3, sendo esta mesma classificação possuindo 4 níveis. Assim como apresentado na figura 1, podemos verificar a classificação das gramáticas juntamente com seus respectivos tipos, em que temos as linguagens regulares como o tipo 3, as linguagens livres de contexto como o tipo 2, as linguagens sensíveis ao contexto como o tipo 1 e as linguagens recursivamente enumeráveis como o tipo 0. Sendo assim, podemos dizer que cada nível é um superconjunto do próximo. Ou melhor, as linguagens livres de contexto abrangem as linguagens regulares, e assim sucessivamente. Além disso, cada nível pode ser visto por meio de formalismos, conforme apresentado na figura 2. Podemos analisar que para cada linguagem existe um formalismo. Como exemplo, as linguagens livres de contexto, contendo os autômatos à pilha e as gramáticas livres de contexto. Antes de apresentarmos seus principais conceitos, iremos apresentar um sumário, em que temos como item 1 o início da forma normal de Greiba. No item 2, temos seus conceitos. No item 3, temos um exemplo. E no item 4, temos um exemplo na sala de aula de como é introduzido. O seu nome se deve à professora e também pesquisadora Sheila Adele Greiba. Nascida em 1939 em Nova York, ela é pesquisadora em linguagens formais, em computação, autômatos, teoria de compiladores e ciência da computação, em que em 1965 ela aprova sua forma normal, também conhecido como forma normal de Greiba. Atualmente, ela reside nos Estados Unidos, Califórnia, onde também é professora na Universidade UCLA, no Departamento de Ciências da Computação. Antes de falarmos sobre autômato à pilha, ou até mesmo sobre a forma normal de Greiba, precisamos entender que a mesma se constitui dentro de uma gramática livre de contexto, onde temos o nosso G, que representa a gramática, o V, que representa o conjunto de variáveis, o T, que representa o conjunto de terminais, símbolos do alfabeto, o P, que representa o conjunto de produções, e o S, que seria a nossa variável de partida, início ou raiz. Podemos dizer que toda a gramática na forma normal de Greiba é livre de contexto. Entretanto, nem toda a gramática livre de contexto pode estar na forma normal de Greiba, já que a mesma possui outros tipos de formalismo. Sendo assim, para melhor entender, que os autômatos com pilha possuem uma memória auxiliar para o processamento da entrada. Essa memória é definida como sendo uma pilha que não possui limite máximo para armazenamento, portanto, sendo infinita. Por ser uma pilha, o último símbolo gravado na pilha é o primeiro a ser lido. Uma gramática livre de contexto é dita estar na forma normal de Greiba se todas as produções são da forma que, tendo um azão, que é representado uma variável, o meu azinho, que representa um terminal, e meu alfa, que é representado uma cadeia de variáveis. Sendo assim, se meu A for decorrente de meu azinho, decorrente do meu alfa, satisfazendo essa condição, a mesma gramática livre de contexto se encontrará na forma normal de Greiba. A forma normal de Greiba é representada por uma produção constituída de um produtor S, o qual produz um azinho concatenado com alfa, onde meu azinho é um terminal do alfabeto da linguagem e o meu alfa é um conjunto de variáveis da gramática. É importante salientar que o meu alfa pode ser vazio, produzindo apenas um terminal. Para transformar uma gramática na forma normal de Greiba, é necessário seguir algumas etapas.
Nesse exemplo, temos uma gramática G, representada numa tupla, com as variáveis Szão e Azão, os terminais Azinho e Bzinho, meu conjunto de produções P e a minha variável de início, S. Perceba que o meu conjunto de produções P não está na forma normal de Greiber, por causa da produção S, que produz azão, azão, e a produção azão, que produz Szão, Szão. Não respeitando aquela representação explicada anteriormente, onde tínhamos um terminal no início, seguido de um conjunto de variáveis. Bom, a primeira etapa para se colocar na forma normal de Greiber é simplificar a gramática. Nesse exemplo em questão, a gramática já está simplificada. A segunda etapa para minha transformação na forma normal de Greiber é a renomeação das variáveis em ordem crescente. Então, eu pego as minhas variáveis Szão e Azão, mostradas nesse exemplo, e após isso, eu renomeio-as em ordem crescente, como A1 sendo Szão e o A2 sendo Azão. E reescrevo a minha gramática formalmente na tupla. A terceira etapa é analisar a gramática a fim de averiguar se as produções do tipo AR produz AS, onde AR é uma variável e AS também é uma variável, respeitando a restrição R menor ou igual a S. Então, basicamente, averiguar se essas produções desse tipo respeitam essa restrição R menor ou igual a S. No exemplo em questão, meu conjunto P, minhas produções, temos que verificar produção por produção para avaliar se a restrição R menor ou igual a S ela é seguida. Bom, então vamos para a primeira produção. A1 produz A2, A2. Bom, aqui temos A1 sendo meu AR e o A2 sendo meu AS. Então temos que o meu R vale 1 e o meu S vale 2. 1 é menor que 2 de fato, então respeita a restrição. A1 produz Azinho, não se aplica. A2 produz A1, A1, se aplica. Temos que verificar a restrição. A2 é o meu AR, meu R vale 2. A1 é o meu AS, meu S vale 1. 2 não é menor ou igual a 1. Então, a restrição ela não é respeitada aqui nesse exemplo. Então, nesse ponto da gramática, das minhas produções, é necessário realizar alguns processos para modificar a gramática e deixar a gramática num formato que respeite a minha restrição da minha etapa 3. Para isso, precisamos substituir a variável A1 por tudo aquilo que ela gera. Então, voltamos na produção anterior, na produção de A1 ali. A1 produz A2, A2. Colocamos isso no lugar de A1 e também colocamos a outra produção, Azinho. Então, colocamos A2, A2, que é o que o A1 gera primeiramente, ficando A2 gera A2, A2, A1. Também temos que colocar o Azinho. Então, a outra produção é A2 gera Azinho, A1. E o A2 gera Bzinho, que não se aplica aqui, porque ela inicia com o terminal Bzinho. Após feito isso, verifica-se se a restrição foi respeitada. Se não foi respeitada, continua o processo.
até ser respeitada. Mas aqui no caso, temos que A2 gera A2. Meu AR é A2 e o meu AS é A2. R menor ou igual a S. Pode ser igual, então está correto. A outra produção é A2 gera Azinho A1. Esta produção não se aplica, porque começa com terminal a minha produção ali. E então está solucionada. A etapa 3 está realizada. Dando continuidade, irei apresentar as próximas etapas. A etapa 4 consiste na remoção das recursões à esquerda. Tendo um conjunto de produções P, onde as regras de produção são apresentadas como A1 gera A2, A2 ou Azinho, e A2 produz A2, A2, A1 ou Azinho, A1 ou Bzinho, uma recursão é apresentada na produção A2, onde o A2 produz um A2, A2, A1. A recursão acontece quando o primeiro termo da direita é igual ao termo da esquerda. Quando esses dois termos são idênticos, toda vez que entra nessa produção, a próxima entrada deve ser a produção dele mesmo, podendo entrar em um loop. No conjunto de produções apresentado, ao analisar todas as produções, verifica-se que existe uma recursão em A2, produzindo A2. Assim, deve-se remover esta regra. Para remover a recursão, deve-se repetir todas as produções que não apresentam recursão, como é o caso do A1. No caso das produções de A2, é necessário remover a produção com a recursão. Deve-se verificar a produção que contém a recursão e selecionar todos os termos à esquerda, sem pegar a primeira variável que causa recursão e colocar em uma nova variável a ser adicionada. No caso, foi criada a variável b. Após criar a variável b, deve adicionar uma produção em b, repetindo as produções de b, colocando uma recursão à direita nele. O próximo passo é adicionar as produções de A2 que não contenham a recursão à esquerda. Após isso, repetir as mesmas produções que foram adicionadas, com a diferença de que vai ter a variável b no final. Essa adição de variável será compatível com a recursão à esquerda removida anteriormente. Com isso, as produções sem a recursão à esquerda ficam desta forma. A quinta etapa consiste em organizar as produções de modo que todas as produções tenham um terminal no início do lado direito. Para fazer isto, verifica todas as produções onde o lado direito começa com uma variável para substituir esta variável por todas as produções desta variável. Da mesma forma da etapa 3, só que sem a restrição este menor ou igual a esse, e repetindo até que todas as produções comecem com um terminal. Neste exemplo, a produção A1 está incorreta, pois o lado direito inicia com A2. Para remover a variável A2 da produção A1, pega todas as produções de A2 e coloca os fixos da produção original de A1 após cada uma delas. No final, repete as produções de A1 que começam com terminal. No caso do A2,
Como todas as produções começam com terminal, não é necessário realizar a alteração. Nas produções de B, tem duas produções que devem ser corrigidas. Na primeira produção, substitui o A2 como foi feita em A1, adicionando um sufixo A1. Na outra produção, repete o mesmo processo, substituindo A2 pelas produções de A2 e usando como sufixo A1B. Com isso, a produção gerada na etapa 5 é esta. Na etapa 6, verifica-se todas as produções, para conferir se só existe terminal no início do lado direito de cada produção. Caso tenha um terminal perdido no meio, deve-se criar uma nova variável, que produz diretamente este terminal, e colocar esta nova variável na produção, no lugar daquele terminal. Neste exemplo, a etapa 6 não se aplica, porque não existe nenhuma produção que do lado direito possua mais de um terminal. Iremos apresentar um exemplo onde a etapa 6 se torna necessária. Teremos uma produção Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Observa-se um terminal Bzinho que não está no início do lado direito da produção. Cria-se uma nova variável que produz diretamente o Bzinho, no caso x1, e substitui o terminal da produção original pela nova variável.